Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Por mais importante que seja uma obra, sempre vai haver quem consiga protelar, adiar, empurrar com a barriga e, por vezes, até interromper os trabalhos, com os conhecidos prejuízos aos cofres públicos. Ciente disso, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, decidiu ir à luta para manter em dia as obras de duplicação da BR-135, no trecho ali entre Estiva e Bacabeira, no estado dele, o Maranhão. Diante da alegação da falta de recursos para a conclusão, ele conseguiu aprovar 2 emendas de bancada aqui no Congresso, assim permitir que as obras fossem concluídas. Vamos saber agora com ele quais os benefícios que a duplicação vai trazer para aquela região. Deputado, eu queria antes falar desse péssimo hábito que se tem no Brasil de deixar as obras paradas, e toda obra parada a gente sabe que não fica parada, ela fica dando prejuízo. Como é que o senhor encara essa situação hoje no Brasil? Olha, o que acontece é que se investe muito pouco no planejamento. O poder público costuma fazer as obras de forma atropelada, sem um planejamento bem feito, e ocasiona, muitas das vezes, a falta de recursos e, consequentemente, a paralisação de muitas obras. Ou mesmo obras que estão mal projetadas e que o custo que está estabelecido para aquela obra não consegue pagar a obra para que ela seja concluída, que foi o caso do Maranhão, dessa duplicação da BR-135. Ela foi muito mal projetada, foi uma obra que foi pensada lá em 2010, 2012 foi dada a ordem de serviço, ficou 2010 a 2012 fazendo processo licitatório. Em 2012, ao licitar e ser iniciada lá em 2013, a obra não previa algumas dificuldades que aconteceram ao longo do percurso, como é o caso de ser em cima de um pântano, um terreno mole, e que se usou pela primeira vez no Brasil uma tecnologia até então desconhecida dos engenheiros brasileiros, que é a implantação de colunas de brita para baixo da terra a uma profundidade de quase 100 metros, o que fez com que aumentasse o custo. As máquinas, não existiam essas máquinas no nosso país, foi preciso para tratar esse tipo de processo para fazer esse tipo de contenção do terreno, que é terreno mole, um pântano, e tudo isso fez com que atrasasse essa obra. Além disso, a obra aumentou o valor dela. E a gente sabe que nesses aumentos de valor é que muitas vezes estão embutidas as corrupções. Exatamente, que são os famosos aditivos. Então, essa obra foi paralisada por falta de orçamento. Faltou orçamento, a União não tinha orçamento, não tinha muito interesse em tocar a obra. Foi então que tivemos uma reunião com os demais parlamentares do Maranhão, deputados e senadores, e nós sugerimos que uma das emendas obrigatórias de bancada, de execução obrigatória, fosse destinada para a BR-135, para a duplicação da BR-135 nesse trecho, da Estiva à cidade de Bacabeira. Os demais deputados concordaram, os senadores também, e nós fizemos, que foi a primeira emenda de bancada impositiva da história do Maranhão para essa BR. Então foi acima de divergências partidárias. Foi acima de divergência partidária. Todo mundo entendeu que essa BR tinha que ser duplicada pelo volume de acidentes que acontece lá, pela falta de segurança, era uma insegurança grande. Ela também dificultava o trânsito, são 25 mil veículos que transitam ali naquela rodovia, o que já necessitava de há muito tempo ela ser duplicada. É a única rodovia que acessa ao Porto do Itaqui, que é um dos portos mais importantes que nós temos no nosso país, é o que fica mais próximo do Canal do Panamá, é o porto brasileiro mais próximo do Canal do Panamá, portanto você já vê aí que hoje é importante. Hoje... Deputado, quais são os principais produtos que já estavam sendo de alguma forma, mas que vão agora passar a transitar diretamente nessa estrada? Já passava, os grãos, a soja,
o principal produto da soja alimentícia, a base toda é na soja, não é no milho, é na soja. E ela é um país de mais de 1 bilhão de consumidores e que tem o Brasil como principal fornecedor. E a nossa região é uma das regiões que mais produz soja. O Maranhão é um grande produtor de soja, assim como também o Piauí já é um grande produtor de soja, a Bahia, aquele trecho lá da Bahia também, que fica próximo já do Piauí e do Maranhão, aquele triângulozinho. Né? O que é o Matopiba, que é mais conhecido como Matopiba. Então, o próprio Mato Grosso, Tocantins, que tem acesso, Goiás, que tem acesso ao Maranhão através das nossas rodovias, através também da Norte-Sul e, consequentemente, do Carajás, que um pedaço é Carajás, outro é Norte-Sul, que pode, já faz esse tipo de transporte através de ferrovia e agora também com mais intensidade da rodovia, porque o custo vai ficar muito mais barato. Ainda lembrando que o Maranhão, além da região de Balsas, que é os maiores produtores de soja do nosso país, o Maranhão também desenvolve uma nova frente de produção, que é a área de Chapadinha, que também utiliza e não tem ferrovia, já não tem ferrovia. A área de Chapadinha, Santa Quitéria, Brejo, Anapurus, aquela região toda hoje é um grande produtor de soja. E nós tínhamos muita dificuldade no transporte, levava o custo do transporte em função dessa rodovia. Tinha muito acidente? Muito acidente. É a rodovia que mais tem acidente no Maranhão, a BR-135, principalmente nesse trecho. Muitas pessoas se foram pela dificuldade do trânsito, pela qualidade da rodovia que nós tínhamos. Hoje não, hoje já está uma rodovia com mais segurança, mas nós pretendemos que ela seja concluída também os outros trechos, que nós conseguimos recursos também de emenda de bancada do Maranhão para fazer a duplicação até a cidade de Miranda do Norte. Ou seja, nós teremos dentro... Miranda do Norte ainda é Maranhão? Já é Maranhão, é Maranhão. É o entroncamento que vai para o Pará, para Belém. São 130 quilômetros de rodovia da BR-135 duplicada. Essa é a meta. Nós já disponibilizamos recursos orçamentários, que são recursos orçamentários de bancada, de execução obrigatória. E nós não temos tido dificuldade de liberação dos recursos financeiros por ser uma emenda de bancada impositiva. O presidente Michel Temer tem contribuído, tem acelerado a liberação de recursos, então não tem faltado dinheiro para o consórcio que construiu esse primeiro trecho, assim como não tem faltado dinheiro para as duas outras construtoras que ganharam os outros 2 lotes. Qual é o custo do primeiro lote? Dessa duplicação feita entre o senhor falou aí... Estiva e Bacabeira. Essa foi um custo muito alto, são 26 quilômetros que custou aos cofres públicos da União 500 bilhões de reais. Porque... Meio bilhão. A obra mais cara executada pelo governo federal no nosso estado. Em toda a história, essa é a obra mais cara. Já se gastou mais nessa obra do que se gastou no Porto do Itaqui, que o governo federal tem feito grandes investimentos no Porto do Itaqui, com alguns berços que ele já, uns 4 berços que ele já, berços de atracação de navios que eles já custearam lá para o Maranhão. Mas essa rodovia duplicada foi muito caro para o Maranhão. Ela teve essa dificuldade de engenharia em cima do terreno mole, assim como também teve que transpor uma ferrovia, que é a ferrovia São Luís Teresina, nesse trecho, teve que ser tirado de uma parte e levado para outra. Então também ajudou a encarecer muito a obra. Deputado Hildo Rocha, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela participação para a conclusão dessa obra, que é estrategicamente tão importante para aquela região. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Volte e o Maranhão sempre. Só ganha com essa rodovia. É claro. Volte sempre. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.